Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, a gente veio falar sobre um tema, enfim, que eu acho que é muito relevante, Uhum. que é quando as coisas saem do nosso controle. Como lidar quando as coisas não vão de acordo com o que a gente estava planejando. E vamos compartilhar um pouco algumas situações que a gente passou, não muito no detalhe também, mas tipo, o que a gente aprende com elas, assim, sabe? Eu acho que, falando eu como pessoa, eu fui uma pessoa que eu tive que aprender muito jovem a lidar com coisas que não estavam no meu controle. Então eu acho que isso, de certa forma, me protegeu, tipo, depois emocionalmente de muitas coisas que aconteceram comigo. Mas assim, não deixa de ser um desafio e é extremamente frustrante quando isso acontece. Eu ainda aprendo todas as vezes que as coisas fogem do meu controle. Enfim, isso aqui é pra você se sentir abraçada, abraçado, abraçade. E ver que, tipo, cara, isso acontece com todo mundo. Às vezes o dia só não é pra ser, não é como a gente tinha planejado. E no fim, é isso. É parte da vida também, né? Uhum. Eu acho que, enfim, conforme você vai vivendo e vai virando adulto, você vai percebendo que as coisas fogem muito do nosso controle e é uma coisa que faz meio que parte do nosso cotidiano. A gente não pode contar com ter o controle em todo momento. Mas eu acho também importante fazer um disclaimer aqui, que eu e a Amanda, a gente não tá falando de situações necessariamente graves. Então, a gente sempre fala, né, no nosso espaço de privilégio, às vezes, de não estar lidando com problema de saúde, às vezes nem nosso, nem de uma pessoa próxima a nós. Sim. Isso é uma coisa que, enfim, você tem que movimentar a sua vida inteira pra acomodar isso, porque realmente enfim, a sua vida é sua saúde. Então a gente tá falando sobre Sim. problemas um pouquinho mais superficiais do que esse. Eu acho que conforme você vai crescendo, você percebe que a Amanda que fala isso, que a vida adulta é lidar com constantes BOs. E se a vida fosse completamente sob nosso controle, a gente não teria BO, né? Então, isso é um mundo utópico. Sempre vai ter um BO pra gente É. resolver, sempre algo vai fugir do nosso controle. E pra mim é muito difícil lidar com isso, porque eu sou uma pessoa muito controladora, infelizmente, acontece. Eu gosto quando as coisas vão do meu jeito. E eu sou uma pessoa que eu sou muito ingênua, eu acho. Você falou que quando você era criança, enfim, você desde cedo começou a aprender isso. Eu não sei se vem da minha infância, já comentei aqui que eu não lembro da minha infância, mas não é que eu não lembro da minha infância, eu não lembro, véi, Amiga, eu você não já tenho muita lembrou de memória. muita coisa da sua infância aqui, Já tá? lembrei, né? Mas não sei, na minha cabeça eu não lembro do meu dia a dia, não lembro como era o meu dia, não lembro. Aí, enfim, não sei se é por causa disso, mas eu tenho na minha cabeça a ideia de que se eu planejar as coisas, elas vão conforme eu planejei. E eu sou uma pessoa que ama planejar as coisas. Eu planejo as coisas minuciosamente pra, tipo, não, tá, essa situação é chata, mas vou planejar ela pra ela ir do melhor jeito possível. Só que o mundo não acontece do seu jeito, as pessoas não reagem necessariamente do jeito que você planejou, e isso me frustra muito. Mas, amiga, queria saber de você. Você já lançou essa essa que você começou a lidar com essa frustração muito cedo? Então, eu queria até compartilhar, é uma coisa meio X, eu vou falar de um livro que eu li recentemente, que se chama Psicologia do Dinheiro. Eu não sei se é essa a tradução, é Psychology of Money, mas eu acho que o nome é Psicologia do Dinheiro. E esse livro, ele foi um livro muito disruptivo pra mim, assim. Ele mudou muitas coisas da forma como eu via e me fez entender muitas coisas também sobre mim. Enfim, é um livro que trata, tipo, sobre a nossa relação com o dinheiro e ele fala muito da questão que, tipo, a relação com o dinheiro é uma relação emocional. E aí, cada capítulo, ele desenvolve um tema sobre isso, enfim. É bem interessante, mas por que que eu tô falando desse livro? Porque tem um capítulo que ele fala sobre a arte de guardar dinheiro e como que, tipo, ela tem que ser. E ele fala que, assim, é muito importante a gente ter uma organização, enfim, a gente ter um plano traçado de, tipo, a gente vai guardar dinheiro, a gente vai economizar, enfim. Mas ao mesmo tempo ele fala muito de flexibilidade, que a gente precisa ter flexibilidade pra gente conseguir guardar dinheiro pra sempre. E eu achei isso muito interessante, tipo, é uma analogia meio louca, mas eu acho que é um pouco de como eu lido com a minha vida. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, estruturar as coisas, de planejar, enfim. Mas eu sempre planejo pensando, tipo, com uma reserva de se, tipo, cara, e se tudo der errado, tipo, como que eu vou fazer, sabe? Porque, eu já falei disso aqui algumas vezes, eu sou filha de pais separados. E assim, não querendo criticar os meus pais, graças a Deus eles se separaram, isso foi muito bom pra mim. Mas ao mesmo tempo isso gerou uma instabilidade quando eu era criança, assim. Do tipo assim, cara, às vezes não vai ser como eu quero que sejam as coisas, às vezes, sei lá, eu vou querer ir pra casa da minha mãe, ou eu vou querer ir pra casa do meu pai, e aí não vai ser assim, não vai ser do jeito que eu quero. E é uma frustração muito grande você não ter os seus dois pais juntos na mesma casa. Tipo, acho que isso é uma coisa que pega um pouco. Só que por conta disso, eu acho que na minha infância, eu
comecei a ser um pouco mais flexível, porque às vezes tinham muitas coisas que não estavam no meu controle, não que eu acho que criança tem muito controle, mas tinham mudanças às vezes que eu não sabia o que ia acontecer às vezes, sabe? Tipo, não era algo, eu não vou falar que a minha família era desestruturada, porque não era uma família desestruturada, eu acho que, tipo, foi um divórcio bem, enfim, estruturado ainda da maneira que foi, mas querendo ou não, não era uma estrutura tradicional de família. Então isso fez com que várias vezes eu tivesse que me adaptar a situações, sabe? Principalmente situações financeiras, porque, enfim, o divórcio também é uma situação que impacta muito uma família de maneira financeira, né? Então, eu acho que ao longo da minha infância, barra adolescência, e até, tipo, eu como pessoa adulta, eu tive que lidar muitas vezes com coisas que não saíam da forma que eu queria e que não estavam no meu controle, porque eram controladas pelos meus pais, e não tinha o que fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo muito com essa estratégia de, tipo, cara, gordura pra, tipo, se tudo errado, sabe? Tipo, eu sempre tenho um Uma margem de estofadinho erro. ali, até uma margem de erro pro meu psicológico. Não é nem uma margem de erro de, tipo assim, nossa, eu vou ter mais Aham. dinheiro, ou. Não. Eu entro meio que às vezes, tipo, num pensamento meio de, tipo, mano, é isso, eu quero fazer isso, mas se não der certo, não pode ser o fim do mundo, porque às vezes não vai dar. E eu acho que por conta disso, muitas vezes eu consegui lidar muito bem com, tipo, situações que foram frustrantes. Óbvio que, tipo assim, também não vou falar que não foi. Eu passei por algumas situações recentes muito frustrantes, que eu acho que foi muito doloroso pra mim lidar. Mas eu acho que, de maneira geral, eu tendo a ter um pouco de flexibilidade. E, assim, esse livro que eu li, eu achei ele muito interessante por isso, porque ele meio que fala de uma coisa que é meio que a vida, sabe? Ele falou, cara, as coisas vão dar errado. Tipo, e aí ele faz meio que a analogia do, tipo, do dinheiro, que às vezes você vai gastar um dinheiro que você não tava planejando gastar. Às vezes, tipo, vai acontecer alguma emergência, sei lá, aconteceu alguma coisa e você vai ter que desembolsar uma grana naquele mês e você não vai poder guardar dinheiro. Tá tudo bem, só que, tipo, no mês que vem você vai guardar. É só ter meio que essa mentalidade de que, cara, as coisas vão dando certo, sabe? E eu também queria falar uma coisa, é que eu não queria gravar esse episódio. Tipo, esse tema de episódio é um tema que eu e a Ana Lu, a gente já tinha no nosso radar desde o ano passado. Mas eu não queria gravar porque eu estava passando por uma situação no ano passado que estava muito fora do meu controle, que estava mexendo muito com o meu emocional. Então, não é isso que eu tô querendo dizer, eu não sou 100% resolvida, sabe? Tanto que eu não queria falar sobre isso ano passado. Só que agora eu tô me sentindo mais confortável e, tipo, sei lá, é porque eu acho que se eu falasse disso no ano passado, não ia ser uma coisa muito positiva, sabe? E eu não ia conseguir ajudar muitas pessoas, que é o intuito um pouco do que eu quero passar hoje, sabe? Eu quero trazer perspectiva, sabe? Enfim. Que eu acho que eu não ia conseguir fazer isso no ano passado. Mas e você, amiga? Amiga, só aproveitando então essa deixa do contexto do tema desse episódio, esse episódio veio pra mim num momento onde eu tava meio que eu já tinha terminado de lidar com a situação que incitou essa questão na minha cabeça, entendeu? Então eu já tava bem resolvida com a situação que saiu do meu controle e que eu tive que lidar com ela, portanto surgiu a ideia desse episódio, entendeu? Então eu já tava Entendi. mais, ok, vamos lá. E Madura. essa, exato. E essa situação não foi enfim, sei lá, alagou sei lá, as ruas e eu não consegui chegar num agendamento que eu tinha. Foi uma questão que envolvia pessoas. E isso pra mim eu acho que é o que Hum, mais me pega. Porque as entendi. pessoas, você não pode controlar como as pessoas agem, você só consegue controlar Sim. como você age as ações das outras pessoas. E, gente, eu lembro que isso é uma. Isso foi uma frase que eu ouvi assistindo, mano, The Kardashians, ou Keeping Up with the Kardashians. Foi a Kim Kardashian que falou. E eu lembro que uma vez uma amiga tava, tipo, sei lá, tendo uma crise, e eu fui dar um conselho pra ela. E eu falei, tipo, amiga, a Kim Kardashian uma vez falou que você não pode controlar como as pessoas agem, mas você pode controlar como você reage ao que elas fazem. E eu, tipo, achei que eu lacrei. Minhas amigas começaram a rachar o bico, tipo, amiga, é sério mesmo, você tá tentando lacrar com a frase da Kim Kardashian, mas enfim. Essa frase ela Sim. arrasou. Mas enfim, mais sobre essa situação, foi um término de amizade, gente. Que é um tema, assim, tão delicado. Só que eu acho que as pessoas querem muito ouvir falar sobre isso. Inclusive, se vocês fizerem um episódio sobre. Agora eu sou profissional em Oh términos de my amizade, tá bom? God! Amiga, tudo é sobre. É, porque, enfim, foi uma situação que aconteceu comigo e era uma pessoa que eu nunca tinha passado por um término de amizade. Foi uma coisa nova na minha vida. Eu já perdi amigos antes, mas era tipo, sei lá, eram minhas amigas na escola e depois elas mudaram de escola e a gente perdeu o contato, entendeu? Só que eu nunca tinha tido, sei lá, uma fricção, entendeu? Sabe? Com uma pessoa que Uhum. Tipo, causou. realmente um término. Uhum. Exato, que Um causou um rompimento. término. Exato. Então, pra mim, lidar com isso é muito difícil. Só que eu sou profissional em escutar podcast, eu sou profissional em escutar conselho dos outros. Eu cresci vendo YouTube, eu já tinha visto várias pessoas falarem sobre isso. Então, na minha cabeça, eu já tinha o plano, entendeu? Me vi diante de uma situação na qual eu não queria ser tão próxima daquela pessoa. Eu falei, tudo bem, vamos lidar com isso de jeito maduro. Então, eu planejei na minha cabeça. Eu não queria ter uma
discussão, eu não queria. Enfim, eu tinha bem definido as coisas que eu queria. Eu falei, eu vou me distanciando aos poucos, eu vou parando de responder as mensagens aos poucos, eu vou fazendo isso, isso, isso. Só que a pessoa reagiu de um jeito que eu não esperava. Tipo, eu não queria ter uma discussão e realmente botar, sei lá, o prego no caixão. Isso não é uma nail in the Eu coffin, adorei. isso é uma expressão em inglês. Eu nunca nem ouvi falar disso, nem em expressão em inglês, gente. Eu achei bem. Mas deve ter alguma expressão em português que se aplique a essa situação. Mas sabe, realmente fechar lacrar o caixão, eu não queria ter essa conversa, porque eu também não. A pessoa tinha me tratado muito mal, mas eu tava tipo, eu não quero cortar completamente essa pessoa. Também foi pro meu bem a situação. Mas. E a pessoa, não, eu quero sim lacrar esse caixão. Como assim você não quer fazer isso? E, enfim, fugiu completamente do meu controle, porque a pessoa que estava envolvida nessa situação, e não era só eu Agiu envolvida nessa diferente situação, do que tinha você outra pessoa. esperava, né? Exato, agiu de forma diferente, saiu do meu controle. E isso foi tão frustrante pra mim, porque eu estava planejando uma situação que na minha cabeça ia poupar sofrimento pra ambas as partes. Só que a outra parte não concordou em seguir dessa forma, entendeu? E eu fiquei tipo, pô, se você só tivesse deixado acontecer do jeito que eu planejei, teria sido tão mais fácil. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não tinha o que eu fazer. Aquela pessoa é daquele jeito e ela ia agir daquele jeito se eu quisesse ou se eu não quisesse, entendeu? Eu não tinha o que fazer sobre, e eu cheguei na conclusão que eu só tive que passar por essa situação, entendeu? E agora, tipo, muito tempo depois, eu cheguei na conclusão que foi melhor mesmo lacrar esse caixão e tchau, entendeu? E mais ou menos na mesma época que eu tava indo sofrendo com isso de ai meu Deus, essa pessoa lidou mal com essa situação, eu passei por outra situação que eu tava, enfim, estudando pra uma prova muito difícil, que é a OAB, que a gente já comentou aqui. Eu tentei ser evasiva com essa questão. Eu tô precisando de uma prova muito difícil. Só que, sei lá, uns episódios seguintes, a Amanda falou, não, a OAB, né? Era a OAB que eu tava falando o tempo inteiro. Gente, mas nós somos, tipo, Advogadas. ex-estudantes de direito, É. advogadas. Hã, enfim, e aí uma pessoa do meu escritório tirou férias e de repente eu fiquei hiper sobrecarregada e não tinha o que eu fazer. E, enfim, aí eu só tive que chegar na conclusão de que estava sendo sobrecarregada por muitos fatores. Chegar na conclusão que era um momento temporário. Me ajudou muito a sobreviver esses períodos difíceis. Então, saber que essa situação chata com essa pessoa ia passar, as coisas iam chegar a um novo normal, porque o meu normal anteriormente era ser amiga dessa pessoa, entendeu? E passar por essa fase de transição da, a gente se vê e é meio esquisito, não sei o quê, foi uma fase de transição que eu tive que passar por, mas me ajudou muito saber que era só uma fase. Essa outra fase que eu tava muito sobrecarregada no meu trabalho, e ainda em cima disso tinha que estudar pra OAB, me ajudou muito a pensar que ia passar. Apesar de que no momento eu tava, mano, não conseguia sair daquela mentalidade e focar no básico, entendeu? Naquela época que eu tava sobrecarregada, eu não tentava fazer mais nada, entendeu? Apesar de, tipo, eu saber a importância de você fazer algo a mais, enfim, só da sua faculdade, só do seu trabalho. Na época, eu entendi que eu não tinha energia pra fazer mais nada e que pra sobreviver eu tinha que só, mano, tá no modo automático, tá lá todos os dias, fazer meu trabalho, voltar pra casa e dormir. Enfim, era isso que eu tinha que falar um pouco sobre a minha experiência, amiga. Mas eu acho que isso que você falou do modo sobrevivência é muito real também, sabe? Às vezes, tipo, é muito importante a gente olhar de forma madura e falar, cara, eu não dou conta de tudo, mas eu preciso dar conta disso. Tipo, o básico eu preciso entregar, senão não dá. E isso eu acho que isso já revela muita maturidade sua e é o que muito a vida adulta exige da gente várias vezes, sabe? Que é um pouco desse equilíbrio e de saber priorizar realmente o que é importante ou não. Acho que também vem de um lugar de muito autoconhecimento também. Porque quando às vezes a gente não se conhece o suficiente, a gente acha que a gente consegue abraçar o mundo. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, sabe? Então, e vem de um lugar de muita humildade. Principalmente a gente que é jovem. Não sei, assim, eu sou muito essa pessoa. Eu sempre acho que eu vou dar conta. Eu também. Então, exato. E quando a gente é jovem, eu acho que a gente realmente tem muita disposição e energia pra dar conta de muita coisa. Mas às vezes fica muito sobrecarregante, não existe, né? Mas, tipo isso. A Overwhelming, gente fica. amiga. Exato. A gente fica muito sobrecarregado, sabe? Eu tava pensando nisso com relação ao momento, tipo, de carreira, assim, que eu tô. Eu tô num trabalho que, assim, é um trabalho que eu considero muito mais tranquilo do que o trabalho que eu trabalhava antes. Mas isso muito por conta da questão emocional. E aí, porque eu acho, eu tô gostando muito mais de trabalhar no ambiente que eu estou do que eu gostava de trabalhar no meu ambiente de trabalho antigo. E o que eu consigo perceber é que, assim, não é que eu tô trabalhando menos, ou enfim, mas é porque eu não tô me sentindo drenada emocionalmente. E aí, o que eu fiz? Porque eu não estou me sentindo drenada emocionalmente, eu comecei a me lotar de trabalho. Porque, tipo, eu falei, cara, exato, porque eu não tenho mais
traz aquele estresse enorme, então agora eu vou trabalhar o dobro. E hoje, tipo, foi um dia, assim, que eu saí do trabalho, assim, mano, muito exausta, porque fiz muita coisa e eu realmente dei conta de fazer muita coisa, porque eu encaixei isso no meu dia, enfim, foi um dia super intenso. Só que no final do dia, eu já estava não verbal, sabe? Eu não conseguia mais concatenar nenhuma ideia. Tanto que eu tava vindo pra casa, eu tava pensando, tipo, meu Deus, eu ainda preciso gravar um episódio de podcast, tipo, com que carisma, sabe? Tipo, eu ainda assim, sei lá, fazendo uma meditação, assim, tipo, meu Deus, Amanda, acalma. Eu pensei em outras coisas, tipo, dar uma relaxada. E foi exatamente isso que eu fiz. Tipo, eu cheguei em casa, eu fui jantar com a minha família, e aí eu consegui, sabe, dar uma respirada e entender que, tipo, meu, não é porque, sei lá, eu tenho mais tempo livre, nem é tempo livre, né, que eu tenho mais, enfim, não tenho mais tanta exigência emocional quanto eu tinha no trabalho, que eu consigo, tipo, preencher todas as lacunas da minha vida, tipo, é ok, eu dou conta. Às vezes a gente não dá conta, sabe? Então, era isso que eu queria falar do que você falou, de, tipo, meu, entrar num modo sobrevivência, porque, cara, às vezes é necessário, sabe? Uhum. Então, às vezes eu acho que eu peno um pouco com isso, principalmente com relação à produtividade. Eu acho que às vezes eu acho que eu sou muito produtiva, só que aí o meu emocional, assim, tipo, mano, esgota, eu fico Uhum. muito esgotada emocionalmente. E aí eu não consigo fazer nada, tipo, vem num lugar meio de paralisia também, sabe? Amiga, isso que você acabou de falar me fez pensar numa analogia. Tipo, como se a vida fosse um quebra-cabeça. E quando as coisas fogem do seu controle, é tipo como se você tivesse perdido uma peça do quebra-cabeça. Só que esse quebra-cabeça, você consegue rearranjar ele, depois que você perdeu essa peça, e fazer com que ele se encaixe. Só que você tem que tirar um tempo, e é uma. Isso não é uma demanda fácil também. Você parar e tentar reorganizar seus planos. Às vezes não vai dar pra, enfim. Por exemplo, imagina que você tem um compromisso marcado e você não vai conseguir reagendar ele pra aquele mesmo dia, talvez pra um próximo, entendeu? É um quebra-cabeça que ao longo do tempo você vai conseguir resolver, Sim. mas demanda realmente uma energia. E, exato, essa margem de erro. Eu pensei nessa situação que eu acabei de narrar, na qual eu tava lidando com uma pessoa, que eu acho que é interessante você pensar nas coisas fugirem do seu controle em termos de coisas concretas, enfim, coisas concretas, tipo, ai, sei lá, não consegui comprar esse apartamento que eu queria muito, ou sei Perdi lá, meu teve uma ônibus. enchente, perdi meu ônibus, exato. E lidar com pessoas, entendeu? Eu acho que são situações Sim, diferentes, mano. Pessoas, às vezes as situações envolvem pessoas que podem ser um pouquinho bem frustrantes, às vezes. sim. E quando eu tava passando por essa situação, que fugiu completamente do meu controle, eu poderia, por um lado, ter visto aquela reação da outra pessoa ao meu distanciamento e metido louco, entendeu? Coisa que eu não tava planejando fazer desde o começo. Ou fazer que nem eu fiz e me manter calada e ficar tipo, eu vou me poupar desse BO. Fechei o caixão da forma mais amigável possível na minha cabeça. Não foi tão amigável quanto o que eu tava planejando antes, mas na medida do possível, eu acho que, enfim, minimizei os danos. E exatamente isso, minimizar os danos, entendeu? Tipo, numa situação que eu poderia ter metido louco e arrumado uma briga gigantesca, de realmente dar um passo pra trás e minimizar os danos, por mais frustrantes que eles sejam, entendeu? Por mais que você, enfim, tenha, sei lá, um compromisso que você queria muito ir, só que aí, sei lá, sua avó decidiu na última hora comemorar o aniversário de 90 anos dela, e infelizmente você não vai conseguir ir nesse compromisso que você queria muito ir, porque você vai na festa de aniversário da sua avó. E fazer a paz com isso, com essa questão de minimizar os danos, porque algum dano vai ter que ter na vida, exatamente que nem a gente Sim. falou, a vida é cheia de BOs, e muitas vezes você não vai conseguir, enfim, formar o quebra-cabeça perfeito que você estava imaginando, mas um quebra-cabeça você vai formar. Só dando os meus 2 centavos sobre as relações, assim, eu Uhum. acho que, tipo, eu passei por um evento muito canônico, que foi terminar um relacionamento quando eu era adolescente. E, gente, eu acho que você aprende muito terminando um namoro na adolescência, porque é uma fase que você sabe lidar zero com frustração, assim. Uhum. E eu olho, tipo, pra trás, assim, foi uma coisa tanto que fugiu do meu controle e me ensinou tanto, porque eu lembro que, sei lá, eu gostava muito da pessoa, e a pessoa não gostava tanto assim de mim, eu era tipo que nem aquele filme de Não Estás Tão Afim Assim de Você, era tipo isso. Eu já contei no episódio de histórias, parte 1, se você tiver curiosidade sobre o meu término, escuta lá o episódio, que eu conto um pouquinho da situação que eu passei, mas foi uma situação que fugiu muito do meu controle, assim, e não tinha o que fazer, e foi muito frustrante, e assim, eu literalmente falei pra pessoa, isso está fugindo do meu controle, isso está me deixando muito frustrada, e a pessoa virou pra mim e falou assim, foda-se, eu não vou mudar. Oh. Então, tipo, eu fiquei muito chateada, assim, na época, foi uma coisa que foi muito dolorosa pra mim,
Só que depois, tipo, também me fez enxergar que, tipo, caralho, é verdade. Eu não tenho como controlar a reação das pessoas. Eu não consigo controlar o que as pessoas sentem em relação a mim. E às vezes vai ser isso, sabe? Eu passei por uma situação recente disso também. Que teve uma pessoa com quem eu tava conversando, enfim. E aí eu falei um negócio e foi, tipo assim, completamente off. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, tipo, mano, não, você se passou aqui. E depois, tipo assim, eu fui lá e conversei e falei assim, não, total, eu não sabia que, tipo, não poderia falar isso pra você. É um exemplo mais idiota, mais simples do que um término de namoro, mas depois ficou de boa, tipo, foi só meio que um alinhamento, assim, tipo, pessoas são diferentes, pessoas enxergam situações de formas diferentes. Não sei se eu estou sendo muito clara por isso, mas às vezes a gente meio que idealiza uma situação, sabe? Tipo, eu conheço muito essa pessoa, tenho certeza que ela vai reagir dessa forma. E às vezes não. A vida, tipo, é feita de uma caixinha de surpresa, as pessoas são caixinhas de surpresa, né? Então é muito difícil, só que eu acho que, enfim, realmente é muito difícil lidar com pessoas, tipo, principalmente quando a gente não consegue controlar a situação. Mas a gente tem que entrar meio que em paz, que, tipo assim, cara, isso aqui é outra pessoa, eu sou essa pessoa. Pô, se isso tá certo pra ela, às vezes não tá certo pra mim e tá tudo bem. As pessoas pensam diferente, as pessoas têm, enfim, outro processo de educação, elas, veem a vida de uma forma muito diferente. Então, acho que quanto mais a gente entrar em paz com isso, melhor. Porque, primeiro, a gente não criar mágoa das pessoas também, porque às vezes, é isso, é a referência que a pessoa tem, tipo, e aí é diferente. Às vezes, pra outra pessoa, o que você tá fazendo é um absurdo também, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim, enxergar que, que somos pessoas diferentes, a gente pensa diferente, nós temos vidas diferentes e tá tudo bem. Não existe pessoa ruim, não existe pessoa boa, todos são pessoas, assim. Nosso episódio de A Pior Pessoa do Mundo aí, resumido. É. Eu tô Mas lembrando de muitos episódios aqui. eu também, eu também. Conforme a gente vai falando, tudo na minha vida agora eu consigo pensar em algum episódio nosso, que a gente já tem mais de 30 episódios aí pra vocês escutarem. Eu consigo relacionar alguns dos nossos episódios. Mas eu gostei muito disso que você falou de alinhar expectativas. Às vezes, Sim. quando numa relação as coisas fogem do controle, você pode resolver com um simples alinhamento de expectativas. Uma conversa às vezes pode resolver aí. Eu lembro muito, eu não sei porque isso me marcou tanto, mas de um episódio da Lela Brandão, aí o bingo, marcando aí na carteirinha de vocês. A gente mencionando a mãe Lela Brandão. Que ela falou, acho que ela tava morando com alguém e que a criação da pessoa, não sei, era muito diferente da dela. E que a pessoa achava suave comer a comida da Lela. Só que ela comprava comida contada, entendeu? Tipo, eu tenho esse dinheiro pra gastar em comida e eu vou comprar esse tanto de comida. Sim. E pra ela não era suave a pessoa ir lá e comer a comida dela. Às vezes, um simples alinhamento de expectativa resolve, entendeu? Tipo, ó, fulana, isso não é suave por mim. E não quero que isso saia, enfim, como um jeito grosso, mas eu tô realmente contando aqui meu dinheiro. Enfim, esse tipo de coisa. Mas, amiga, eu queria também comentar um pouquinho sobre como, enfim, o que fazer quando as coisas saem do seu controle no seu cotidiano. Você até mencionou aqui quando você perde o ônibus, não sei o quê. E eu vivo muito isso, porque eu vivo atrasada, gente. E eu sou uma pessoa que nem eu falei, eu sou muito controladora, eu valorizo muito planejamento, eu valorizo muito chegar no lugar na hora, entendeu? E todos os dias eu tenho esse compromisso de chegar onde eu trabalho, no horário que é combinado pra eu chegar. Então eu me estresso tanto quando as coisas fogem do meu controle. E eu entro num ciclo, assim, tão negativo, assim, de mentalidade. Eu fico mal-humorada. Eu sou aquela pessoa que tá emburrada no metrô. E, tipo, tudo porque eu tô 5 minutos atrasada, entendeu? E eu acho que isso eu ainda preciso aprender a lidar, entendeu? De ver esses imprevistos do cotidiano não com uma lente tão pesada, entendeu? Eu acho que eu já comentei aí em algum episódio que eu me atrasei hoje, amanhã eu não vou me lembrar que eu atrasei, entendeu? Isso não é tão relevante na minha vida. E, enfim, saber realmente o peso das coisas. E eu não vou ficar mal-humorada, porque quando você fica emburrada, mal-humorada, essa energia, tipo, se passa pras outras pessoas, se passa pro ambiente que você tá indo. Então, enfim, eu quero pensar mais nisso, porque eu quero ser uma pessoa que as pessoas gostam de ficar rodeadas de mim, entendeu? Eu não quero trazer Ai, amiga, eu gosto de ficar rodeado por Ai, você. obrigada, amiga. Mas eu sinto que às vezes quando eu entro numa mentalidade negativa, eu tô trazendo energia do ambiente pra baixo, sabe? Eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser uma pessoa. Eu sou people pleaser, eu quero agradar as pessoas. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas gostam de, enfim, ficar perto de mim. Então, eu quero muito sair dessa mentalidade de, tipo, ok, as coisas do meu cotidiano fugiram do meu controle, perdi o ônibus, perdi não sei o quê, e agora eu estou completamente emburrada, entendeu? Sim. Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, com relação ao horário, eu também sou uma pessoa que eu me estresso muito se eu estiver atrasada. Tipo, minha família é muito pontual.
pontual pra adiantado. Então eu fui criada nesse ambiente, assim, fui criada num ambiente que chegar atrasado é o fim da picada, tipo, é muito cultural isso da minha família. E é muito anti a cultura brasileira, assim. Então isso é uma coisa que me estressa, realmente, tipo, a questão do horário é uma coisa que me estressa. O que que eu faço pra não me estressar? Eu sempre tô adiantada. Tipo, é Uhum. característico meu chegar muito adiantada nos lugares. Tipo, por exemplo, meu trabalho é às 9 horas, 8h30 eu já vou estar lá. E aí, tipo, eu faço uma hora lá, eu faço uma hora Amiga, eu próxima pra não. lembro. Desculpa te interromper. Eu comecei a chegar atrasada recentemente na minha vida, eu não sei por quê. Mas eu lembro antes na faculdade que eu e você, a gente sempre era uma das primeiras a chegar lá na faculdade. Eu Sim. disse apagado isso da minha cabeça. Sim, tipo, o que eu faço exatamente, porque isso é uma coisa que me estressa, é o que eu falei de novo da gordurinha que eu faço, que é uma estratégia mesmo. Uhum. Tipo, se tudo der errado, eu vou chegar atrasada. Tipo, hoje, por exemplo, foi um dia que São Paulo estava chovendo, e aí tinha uma escola que tava, mano, um puta trânsito, os ônibus não estavam passando, e tipo, eu cheguei no horário. Mas por quê? Porque eu saí muito cedo de casa, sabe? Eu realmente tinha aquela gordura de tempo, e pra mim isso é uma coisa que faz sentido. Tipo, pode ser que pra você não faça, mas eu quero que vocês usem isso como analogia pra outras situações, porque pode ter outras situações que te estressem e que você pode se resguardar de alguma forma, entendeu? Tipo, é que o exemplo do horário é muito bom, porque é tipo Uhum. literalmente uma gordurinha. Mas tem tipo outras coisas, pode ser também financeira, por exemplo, sabe? Se te estressa, por exemplo, passar por situações de ficar sem dinheiro, guarda um dinheiro a mais, tipo, não gasta mais do que você tem. Ou, tipo, tem uma amiga minha que, que ela me contou que ela faz, ela tem conta num banco que você pode, tipo, guardar parte do seu saldo. Pra ela não ver o dinheiro lá na conta dela, porque ela acha que ela pode gastar, ela guarda, tipo, parte do dinheiro, porque aí ela tira aquilo do campo de visão dela. E é meio Uhum. que uma gordurinha que fica lá, sabe? Então isso Sim. você pode aplicar pra várias coisas na sua vida. E outra coisa que eu queria falar é sobre quando eu estou em situações que realmente eu não tenho o que fazer. Tipo, não tenho o que fazer, não tem como eu controlar. E eu vou dar um exemplo, que eu fui no bloquinho do Calvin Harris de carnaval, que ficou muito famoso por ter sido, tipo, a maior aglomeração, violência, caindo todos as grades, enfim. Eu fui com dois amigos que não eram de São Paulo. Então, assim, eu era meio que a paulistana que estava guiando eles. E, tipo, a gente literalmente fez o trajeto, o pior trajeto de todos. A gente desceu a Consolação inteira, a pé, na multidão, tentando chegar no bloco do Calvin Harris, que era praticamente na República. Pessoas que não são de São Paulo, a Consolação, ela é uma rua muito longa, que ela, tipo, começa na Paulista e desce até o centro de São Paulo, onde fica a República que eu tô falando. Então, eu desci, sei lá, tipo, 2 quilômetros, sendo muito empurrada, tipo, meu, eu juro, teve umas horas que eu falei, cara, ainda bem que eu não sou claustrofóbica, porque se eu fosse, eu ia ter, tipo, uma crise de pânico. Eu Só teria que tido uma eu crise de pânico. não, realmente, tipo assim, dava muito pra passar mal, graças a Deus. Ninguém que estava comigo também teve. Uhum. Só que, tipo, nós três, a gente entrou muito numa vibe, assim, tipo, cara, foda-se, a gente tá muito, tipo, muito na merda aqui. Assim, Uhum. tá muito perigoso, a gente podia morrer se desse qualquer BO, assim, eu sei, baixo astral, mas eu vou ter que ser bem sincera, era bem perigoso. E aí, tipo, eu virei e falei assim, mano, foda-se, eu não tô escutando música, eu tô no carnaval, eu tô num bloquinho, tipo, lotado. Eu preciso estar feliz, assim, sei lá, eu preciso colocar na minha cabeça de que isso vai ser legal. E a gente entrou muito numa vibe. Tipo, a gente começou a, mano, falar as coisas mais absurdas do mundo, ficar fazendo amizade com as pessoas no bloco. Tipo, eu encontrei umas pessoas com uma fantasia X, tirei foto com um monte de gente, tipo, e eu meio que ressignifiquei o momento, sabe? Porque eu olhei e falei assim, cara, eu posso escolher dois caminhos. Ou o caminho de entrar numa vibe baixo astral e, tipo, estragar o dia. Tipo, as pessoas Uhum. vão me perguntar como é que foi. E eu vou falar que foi uma merda. E aí, realmente, entrar numa situação de desespero, tipo, muito ruim. Só que aquilo não ia me ajudar. Porque eu estava literalmente presa, ilhada no meio de um monte de pessoas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer do limão uma limonada. Então, eu vou fazer isso ser divertido de alguma forma. Aí a gente bebeu muito também. Tipo, vamos beber, vamos falar um monte de bobagem. Aí a gente começou a conversar. Tipo, uma das pessoas que tava comigo, ela não era próxima a mim. Então, tipo, a gente meio que começou a contar um da vida do outro. E aí, tipo, as pessoas perguntaram pra mim como é que foi esse bloco. E eu adorei. Tipo, Uhum. achei muito legal, foi um dia muito legal. E aí depois a gente foi resgatado por outras pessoas, a gente entrou num prédio e eu conheci outras pessoas, eu fiz amizade com uma galera muito aleatória. Tipo, eu estava num prédio de pessoas que, assim, eu não fazia ideia de quem eram. E elas foram muito legais, tipo, alimentaram a gente. Aí a gente não conseguia escutar outra coisa que fugia do meu controle. A gente tava na frente do bloco do Calvin Harris, mas a gente não conseguia escutar o bloco do Calvin Harris. O que que a gente fez? A gente pegou uma caixinha de som e a gente colocou Calvin Harris e ficou Oh, dançando eu amei! na área externa do prédio, tipo, foda-se, sabe? Porque, assim, a gente pode escolher, tipo, ser uma merda
merda, sentar e ficar, tipo, chorando e reclamando. E às vezes a gente precisa fazer isso, tá tudo bem. Não estou condenando pessoas que Uhum. fazem isso. Eu várias vezes faço isso também. Mas foi um aprendizado pra mim naquele dia que eu olhei e falei assim, cara, realmente, eu tinha duas formas de lidar com essa situação. Só que eu ainda ia continuar no bloco sem conseguir voltar pra casa, sabe? Então, meio que a gente ressignificou e foi super divertido. Conheci pessoas novas, tenho uma memória boa desse dia. As pessoas perguntam pra mim como é que foi. Eu subi em cima daquela grade que foi capa do Jornal da Folha. Eu, tipo, estava naquela situação, sabe? Tipo, policiais empurrando e a galera empurrando pra fora. E graças a Deus empurraram pra fora, porque senão a gente tava sendo literalmente espremido. E Nossa. eu não tenho memórias muito negativas, sabe? Tipo, mesmo daquilo. Porque eu olhei e falei, tipo, gente, é isso, carnaval é assim, não tem o que eu fazer, eu não vou conseguir voltar pra casa agora. Eu voltei pra casa a pé de lá. Tipo, gente, foi assim, se eu conto, eu posso contar de duas formas, ou numa ótica muito negativa, Uhum. ou de como eu realmente encarei. E eu acho que isso fez muita diferença. Isso faz muita diferença de quando a gente tá. Mas eu também não tô falando da positividade tóxica, porque eu também não sou uma pessoa mais positiva do mundo. Mas eu aprendi com esse dia, sabe? Foi um dia que eu olhei e falei, cara, eu poderia muito ter odiado o dia de hoje e eu não odiei. E eu também não passei essa vibe baixo astral pras pessoas que estavam comigo. Porque também quando tem uma pessoa que tá muito, tipo, mal com a situação, ela acaba meio que, Sim. sabe, dando uma É contaminada no contagiante. ambiente. É, exato. Amiga, eu gostei Mas é. muito disso daí, porque eu acho que ilustrou muito esse ponto do bom humor, sabe? Às vezes você não pode É. entrar num baixo astral, às vezes às vezes esse estresse não merece que você emburre e acabe o seu dia e também o dia das pessoas que estão com Sim. você. E meu pai, eu não lembro exatamente a frase que ele falava, mas eu sou muito o tipo de pessoa que alguma coisa dá errado, eu começo a chorar. Enfim, eu sou muito, eu sempre fui. E meu pai, ele sempre olhava pra mim e ele falava uma frase que era nas linhas de tipo, ou você escolhe ser feliz ou você escolhe ser triste nessa vida, né, Luísa? E tipo, isso simplifica muito a vida, né? Porque às vezes tem químicos no seu cérebro que não te deixam ser feliz. Mas se essa é essa situação, eu diria, busca um profissional e não só escuta só mais uma coisa. Busca um profissional e escuta só mais uma coisa. Soma aí as opções. Sucesso. Exato. Mas às vezes você tem que escolher se emburrar ou seguir a vida e falar: é isso, tá tudo bem. Eu trabalho 5 minutos a mais hoje, tá tudo bem. Ou amanhã eu acordo 10 minutos antes do que eu acordei hoje. E é isso. Se planejar pra ter essa gordurinha. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas nossas vivências. Teve uma época que a Amanda falou que não queria gravar esse episódio de jeito nenhum, mas eu acho que talvez a Amanda daquela época, se ela tivesse escutado esse episódio, teria ajudado ela de alguma Sim, forma. A Ana Lu, que passou sim. por todas as situações que eu falei, eu sei que teria gostado de escutar isso. E eu quero saber de vocês, o que vocês têm pra falar, se vocês já passaram por uma situação que saiu do controle de vocês, como vocês lidaram com ela. Enfim, se você ouviu até agora, eu aprecio muito vocês e, enfim, queria agradecer. E é isso. Amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da Diga. semana? Ai, É do gente, Calvin eu tô Harris? muito não. Mas ia ser muito legal se fosse, né. Mas a minha música da semana vai ser do Bad Bunny. Ah, Eu tô assim, eu sempre gostei muito de Bad Bunny. Eu conheci Bad Bunny em 2019, só que era tipo uma coisa meio, gosto um uhum. pouquinho, não sei o quê. Só que aí depois que ele lançou Devi Tirar Umas Fotos, gente, eu não sei falar espanhol, tá, então Deve é tirar sobre umas isso. fotos. Eu sou, tipo, resistência latina, mas Mi eu não gente sei falar espanhol. latina. Mi gente latina. Cara, juro, depois do é que a gente tá gravando esse episódio logo depois que aconteceu o intervalo lá do Super Bowl, que teve o show Uhum. do Bad Bunny, que foi muito lacre. Se você é latino-americano, aproveite essa época, porque é muito boa pra gostar de ser latino-americana. E, juro, hoje eu estava no metrô e eu estava pensando: "Caraca, eu preciso aprender espanhol". Tipo, gente, eu quero fazer aula de Eu espanhol, eu também quero ser quero. fluente em Vamos fazer espanhol. aula. Tipo, vamos fazer aula. E a minha música da semana vai ser Baile Inolvidable do Bad Bunny. Essa música é muito boa. Tipo, eu não gostava dela no começo, porque eu acho o começo muito ruim. Porque eu acho uma vibe meio baixo astral, assim, não sei. Só que Uhum. ao mesmo tempo, hoje eu fiquei pensando, eu falei, cara, não, essa música é muito genial. E, tipo, a letra é muito boa. E, mano, salsa é, tipo, mano, top gêneros, assim. Eu, em 2019, fazia aulas de salsa quando eu fui viajar com os Mentira. amigos. Foi tipo, foi muito legal. Foram eu aprendi, tipo, com uma galera da Colômbia, quem era Bad Bunny. Foi, tipo, muito uma vibe, assim, porque o Bad Bunny era muito grande
nos países hispanohablantes aqui da América Latina. Sim. Só que nos outros países ele ainda não era tão grande, porque, enfim, era muito nichado, reggaeton, e era uma coisa muito, ele só falava espanhol, enfim, só que hoje em dia ele é mundialmente famoso. Hoje no Spotify ele é o 8º no mundo, então é isso, essa é a minha música. Eu fiz, tipo, a maior digressão do mundo, né, pra falar do Bad Bunny. E a sua amiga, qual foi a sua música da semana? A minha música da semana também tem uma história. Eu Hum. escutei muito uma música da Tate McRae ano passado, tanto que ela apareceu no meu top 5 do Spotify, a música Dear God. E eu só conhecia Uhum. essa música, que eu, tipo, mano, sem querer comecei a escutar muito. O Spotify deve ter recomendado ela e eu, tipo, comecei a escutar. E Sports Car, que é uma que ficou super famosa dela, desse último álbum dela. E aí, esses tempos eu tava escutando muita música no trabalho, porque eu tô fazendo um trabalho muito chato. Então a única coisa que me motiva é escutar música. Aí apareceu um mix de músicas no Spotify, sabe aqueles mix personalizados que eles fazem de música? Da Tate McRae. Sim. E eu fiquei tipo, mano, uma das músicas dela foi a minha favorita, tipo, uma das minhas favoritas ano passado. Eu preciso ouvir o que mais ela tem, entendeu? Gente, porque ninguém me falou que ela tinha música boa. A minha música dessa semana é Run for the Hills, da Tate McRae, que é muito boa. Fiquei passada, chocada. Total, amiga, total. Seguindo o seu padrão de mulheres alternativas brancas dos Estados Unidos. Alternativas, amiga. Não, nem é muito Mulheres alternativa, não. padrão brancas dos Estados Unidos. Mulheres padrão branco, é. Eu quis Ela é do limpar um Canadá. pouquinho a sua barra. Essa foi a diferença. Essa foi a Mas é diferença. isso. Bom, então agora vamos para os recados finais do podcast. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final do episódio. Não esqueçam de avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, isso é muito importante. Se você não está escutando no Spotify, comenta, curte, faz alguma coisa, compartilha com seus amigos. A gente está disponível no Spotify, YouTube e Apple Music, então vocês podem escutar a gente por lá. Vocês podem assistir a gente ou só escutar, assistindo no YouTube e no Spotify. Vocês também podem seguir a gente no Só Mais Uma Coisa .pod, tanto no Instagram quanto no TikTok. No Instagram tem posts temáticos sobre os episódios, então sempre vai ter alguma coisa relacionada com o que a gente trouxe no episódio. E no TikTok tem os cortes dos nossos episódios. Então, se tiver algum trecho que você gostou, vai lá procurar, ver se você compartilha com seus amigos. Também a gente tem o nosso formulário de conselhos que tá na nossa página do Instagram. A gente sempre vai gravar vídeos sobre os conselhos, então vai colocando lá que quem sabe a gente vai E na responder descrição isso. aqui embaixo. O link tá sempre Exato, aqui. a gente sempre aqui. E assim, a gente teve episódio de conselhos lançado recentemente também, que foi bem bafo, é muito fofoca, então é muito legal. Assim, pode ser que demore pra gente responder o seu conselho, pode ser que a gente demore, mas vai ser engraçado, vai ser divertido escutar depois. A gente também tem páginas do TikTok, eu estou meio inativa, então nem sei se vou ficar fazendo muita propaganda, mas a Ana Lu tá muito TikToker, então acompanhe ela, o conteúdo dela é muito legal, é muito aleatório, tipo, é um pouco de Get Ready With Me, depois com fun facts da vida e tristezas da vida adulta. Então é muito bom acompanhar. Gente, só pra lembrar vocês também do nosso canal do WhatsApp, que tá sempre aqui na descrição. Eu recentemente perguntei lá qual o título que a gente bota no nosso episódio. Toda vez que a gente lança episódio novo, tá lá. Se vocês querem ficar por dentro, assim, de tudo que rola aqui no Só Mais Uma Coisa, o jeito é tá lá no nosso canal do WhatsApp e no nosso Instagram também. Mas é isso, gente. A gente lança É episódio toda isso. quinta-feira. Então, se vocês gostaram, querem escutar mais, podem seguir aí a gente na plataforma que você tá escutando a gente, que vai aparecer a notificação pra você. E a gente também tem vários episódios já lançados, então se você quiser escutar mais, tem vários. Mas é isso, gente. Até quinta que vem. Até!